Mas eu vou mostrar uma foto que agora começa a ser investigado do dançarino DG. Bota a foto aqui e coloca lá. Você está vendo ele aí, nesse momento, com uma arma, e é arma de verdade, correto? Você está vendo ele aí com uma submetralhadora. Por quê? Porque ele tem fotos dele metida no crime. Corta aqui. Eu estou dizendo que ele é criminoso? Não. Eu não estou dizendo que ele é criminoso. Repito, a forma com que ele morreu precisa ser esclarecida. E, fundamentalmente, se os PMs o mataram, se foram os PMs, né, como dizem testemunhas e a mãe, né, se foram os PMs que o mataram numa troca de tiros ou se foi realmente uma forra, porque ele enfrentava a PM e não deixava que os PMs barbarizassem os moradores no Morro do Pavão, Pavãozinho, Copacabana, na zona sul do Rio. Mas a questão é, essa foto não é um bom indício, correto? Se fosse um bom indício, ele não estava com uma submetralhadora. Ele não estava com uma submetralhadora na mão. E é bom botar exclusivo, porque dá trabalho para fazer, minha filha. Porque quem conseguiu essa foto fomos nós. Na verdade, foi o nosso Hernani Leva-Bala que conseguiu a foto do DG com exclusividade. O que acontece também? Quando ele começa a investigar, o delegado do caso agora banca que quando ele foi morto, ele estava na companhia dos traficantes. Ele estava com os traficantes. E na hora em que saiu um tiroteio. Estou dizendo o que disse o delegado, mas fundamentalmente, estou apontando, Edu, fundamentalmente, não é normal que uma pessoa apareça com uma submetralhadora na mão e um delegado que está investigando o caso, né, dizer que ele estava com traficantes na hora é porque o delegado tem provas. Vou repetir, não é isso que vai inocentar qualquer policial militar caso ele tenha atirado pelas costas para matá-lo. Como eu disse, e você vai ver, me dá a imagem da foto que o Jornal Extra mostrou. Me dá a imagem da foto, olha aí. Essa é a foto do DG e a entrada do tiro que ele levou nas costas e que saiu pelo próprio lado direito, ombro direito, ali por cima do ombro. Essa é a foto, foi dada pelo Jornal Extra do Rio de Janeiro, que faz parte das organizações Globo. Você vai vendo aí a foto. E tem a foto do DG com uma submetralhadora. E o delegado diz que no dia em que ele morreu, ele estava do lado dos traficantes. Põe no Cidade. Para confrontar as informações colhidas até agora com o cenário do crime, os policiais civis voltaram à creche, no Morro Pavãozinho, em Copacabana, na zona sul do Rio. Durante o tempo em que ficaram na comunidade, os investigadores ouviram algumas testemunhas. Elas disseram que DG teria pulado de uma laje para um muro de mais de 7 metros. Ainda de acordo com a investigação, é possível afirmar sim que houve confronto entre policiais e bandidos e que Douglas estaria posicionado do lado onde estavam os criminosos. Por isso, teria tentado fugir. O que eu posso afirmar é que ele estava na mesma direção em relação à posição dos policiais. Essa foto, publicada num jornal carioca, mostra o bailarino Douglas Rafael morto, encostado na parede e com uma perfuração nas costas, semelhante a um tiro. Bem diferente da outra fotografia feita pela família na creche, na última terça-feira. DG aparece de lado, com as costas escondidas. O perito alega que teria mudado o corpo de lugar quando trabalhava, mas a perícia chegou a informar que não havia sinal de bala no corpo. Mesmo assim,
Para o delegado responsável pela investigação, não houve erro. Não há qualquer prejuízo ao desenvolvimento da investigação o fato do perito de local não ter tido segurança para afirmar verbalmente para os policiais, ele não ter tido segurança para dizer que podia concluir que aquilo ali seria uma lesão de disparo de arma de fogo. O último dos 9 PMs que participaram da ação na comunidade prestou depoimento. O policial confirmou que ele e os colegas da UPP foram recebidos a tiros e revidaram. Agora a polícia quer saber se o disparo que atingiu o DG partiu dos bandidos ou dos policiais. Porque mesmo sendo, em se tratando de criminosos, a gente não pode efetuar, vamos dizer assim, disparos contra criminosos em situações que não sejam aquelas em que se entende razoável um revide na ação policial. De acordo com o laudo do Instituto Médico Legal, a bala atingiu as costas de DG, perfurou o pulmão e saiu pelo braço direito. O exame revelou ainda que Douglas tinha, além do tiro nas costas, escoriações no rosto, peito, joelhos, cotovelos e punhos. O delegado descartou a possibilidade de tortura. Ele tem marca como se ele tivesse sido afogado antes, porque ele estava muito roxo. Ele é clarinho, ele está com os lábios pretos, como se tivesse sido afogado. Maria de Fátima acredita que houve irregularidades na perícia e resolveu tratar o assunto diretamente com a Anistia Internacional. O governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, convidou a mãe do dançarino para uma reunião, mas ela recusou o convite. A polícia também investiga pichações feitas no Pavãozinho após a morte de Douglas, onde o nome do dançarino aparece junto à sigla de uma facção criminosa. Por ter nascido na comunidade, DG convivia com os criminosos. Em janeiro deste ano, ele usou uma rede social para lamentar a morte do traficante conhecido como Cachorrão. Os investigadores ainda encontram resistência por parte da maioria da população. A informação, com certeza, ela existe. Muitas pessoas sabem o que aconteceu. A gente sabe que tem sido difícil isso, porque as pessoas têm muito medo. Mais do que isso, que esqueceu também de dizer, esse Cachorrão traficante é do grupo do traficante principal do Pavãozinho, Pitbull, e esse Pitbull está solto porque a justiça brasileira, no ano passado, concedeu o benefício para ele de ir visitar a família. As famílias, né, de quem ele, com as drogas que ele vende, tiveram seus filhos viciados e mortos, essas não podem ter o direito de visitar seus filhos mortos pelas drogas que ele vende. Também ele empresta arma para assalto a banco. E os assaltos a banco matam pessoas. Mas isso, as pessoas mortas nos assaltos com as armas de Pitbull, também não podem visitar os seus parentes que estão mortos, só pode ir ao cemitério. Mas a justiça brasileira decidiu que, segundo a lei, isso é uma decisão certa, né? Ele pode ir visitar a família. Um assassino, um traficante de ponta de linha, correto? Ponta de linha, e que qualquer um, se eu estou dizendo, o juiz tomou a decisão certa. Vou dizer, se eu fosse juiz e olhasse, benefício para esse traficante aqui, negado, mas negativo. A justiça deixou. E ele foi visitar a família, não voltou mais, e agora ele impõe o terror no Pavãozinho, onde o nosso dançarino DG, segundo a polícia agora, companhia permanente de traficante, a foto mostra ele como uma submetralhadora e ele teria morrido assim. Policiais passam apressados. Eles usam luvas cirúrgicas. De longe, Larissa, ex-esposa do dançarino DG, desconfia de que algo grave acaba de acontecer. Ela ainda não sabe, mas o ex-marido foi assassinado e o corpo está jogado no corredor de uma creche. Ela quer se aproximar, mas é impedida. Ora, o bailarino estava se divertindo na companhia dos amigos. Como sempre,
brincava com todos. Era a imagem da felicidade. Ele esperava fazer shows na Europa. O que ele não sabia é que o clima no Morro Pavãozinho estava tenso. DG é um homem marcado pelos policiais da UPP. Tudo por causa de uma discussão de tempos atrás. Durante uma abordagem, ele foi parado numa moto. Apresentou os documentos, mas acabou tendo uma briga com os PMs. DG disse que não podia ser tratado com agressividade e os policiais não gostaram. Dias depois, colocaram areia no tanque da moto e a levaram dizendo que era roubada. DG sabe que os policiais já o marcaram, mas tenta não pensar nisso. A festa corre pela madrugada, até que disparos são feitos. DG e os amigos correm. Horas mais tarde, Larissa, ex-mulher do dançarino, é avisada de que DG está ferido. Na verdade, está morto há 12 horas. No corpo, entre vários hematomas, um tiro que atravessou as costas, perfurou o pulmão e matou DG na mesma hora. E aí você tem a foto que o nosso Hernani Leva Bala conseguiu com exclusividade do DG segurando uma submetralhadora, que é o que está me parecendo a essa distância. Eu ia dar aqui um chute de AR-15, mas não está me parecendo não. Por causa, eu tenho informações direto no Rio de Janeiro com o nosso Hernani sobre a ligação. Ali, deixa o DG ali também depois, sobre a ligação entre DG e os traficantes, porque o delegado reafirma que ele estava com os traficantes e na troca de tiros foi atingido. É isso, Hernani? Bem, exatamente, Marcelo. A polícia está investigando justamente essa ligação. Só um detalhe, a fonte da Polícia Civil que me passou essa foto destacou 2 pontos para a gente também tomar algum cuidado. Os agentes estão verificando a veracidade dessa foto, se realmente é algo legítimo ou fruto de uma montagem. Isso pode ocorrer até para que a investigação tome um outro rumo. Alguma pessoa interessada em manipular a investigação pode ter montado isso, por isso a perícia está analisando essa foto. E uma outra questão, os agentes estão avaliando se realmente a imagem é do DG. É claro que a semelhança é muito grande, por isso a polícia trabalha em cima dessa foto. Isso tem que ser colocado aqui, porque a fonte me pediu bastante cuidado com relação a isso. Existe sempre a possibilidade de alguém, né, Marcelo, estar interessado em manipular a investigação. Diante de tudo isso, Marcelo, a mãe do DG resolveu contratar peritos particulares para acompanhar o trabalho da Polícia Civil. A dona Maria está desconfiada das investigações, Marcelo. Então a dona Maria de Fátima acredita, pobre o DG na tela, a dona Maria de Fátima acredita que a polícia está montando uma investigação que pode ser uma farsa. A pessoa que entrega a foto pede para que o nosso Hernani mostre a foto, mas espere o laudo pericial, porque pode ser uma montagem. Enfim, a coisa vai se afunilando numa guerra entre os policiais e a mãe, que não está acreditando em nada. E olha que eu vou contar uma história. Essa mãe é decidida, hein? Ela não vai largar isso facilmente, não.